tem mais informação porque o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, está negociando com o Ministério da Fazenda mudanças nas formas de obter capital e conceder empréstimos. Entre as medidas está a de lançar um novo instrumento para captar recursos no mercado e reduzir a sua dependência do Tesouro Nacional. De acordo com o diretor de planejamento do BNDES, o objetivo é eliminar, aos poucos, a necessidade de recursos públicos para a instituição. Para debater esses assuntos, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã Alan Gani, comentarista do Grupo Jovem Pan. Alan, seja muito bem-vindo, bom dia a você. Conta pra gente, queria a sua avaliação, essas propostas são viáveis? Bom dia, Daniel, bom dia, Adriana, bom dia a toda a nossa audiência. Eu vi com uma sinalização bastante preocupante, porque o diretor, o Nelson Barbosa, ele diz na volta do crédito subsidiado. Ele não fala que é exatamente como era no passado, mas seria abaixo das taxas de mercado. É bastante importante a gente entender como que esse crédito se dava no passado e como que ele é hoje, e da onde que vem os recursos do BNDES. Então, os recursos do BNDES vêm do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional somos nós. O Tesouro Nacional, ele se financia de que maneira? Empréstimos que a sociedade faz para o Tesouro, emissão dos títulos públicos que a gente compra, a audiência aí que investe no Tesouro Direto sabe bem disso, ou impostos. E aí o Tesouro repassa esse dinheiro para o BNDES. No passado, nos governos Lula e Dilma, este empréstimo era bem abaixo da taxa do Tesouro, então a conta não fechava. O Tesouro captava 14% da sociedade, a gente emprestava para o Tesouro a 14% e ele repassava, sei lá, a 6%. Então essa diferença aí de 8 pontos percentuais está sendo paga por alguém. Quem é que pagava? A gente, né? Nós mesmos numa conta de equalização fiscal. Então isso que é muito importante a gente entender. O crédito subsidiado, ele tem um custo fiscal. A gente está pagando, na verdade, para o empresário tomar numa taxa baixinha. O ponto aí, com esses novos instrumentos, lançando esses títulos, vai ser a gente do mesmo jeito, porque o dinheiro do Tesouro nada mais é do que o dinheiro da sociedade, é nosso dinheiro. Então não vai mudar. O ponto mais importante é a sinalização da volta do crédito subsidiado, mais ou menos 80% da taxa Selic. Só que começa assim, Daniel, é 80% e a gente sabe que na prática muitas vezes as taxas acabam sendo bem menores, né? Pois é, agora Diogo Schelp, sua questão para o Alan Gani. Alan, bom dia. Alan, há alguns anos, 2017, dois pesquisadores fizeram uma comparação entre a expansão do BNDES aqui no Brasil, tanto em financiamentos internos quanto externos, e a expansão de outros bancos de desenvolvimento de outros países, né, que é algo que existe bastante, um fenômeno, inclusive, bastante forte lá fora. E o que eles perceberam é que a expansão do BNDES em si era condizente com um fenômeno que era internacional, mas que aqui os financiamentos eram altamente subsidiados, como você mesmo apontou. Qual é o mecanismo que deveria ser adotado aqui no Brasil para que nós estivéssemos em linha com o que ocorre lá fora? Bom dia, Schelp. Boa pergunta. Eu acredito que é separar o joio do trigo. O que acontece? Lá atrás, quando criou-se o BNDES, a ideia era justamente prover um crédito mais barato, subsidiado, para aquele empresário que tem dificuldade de captar mercado. Seja porque a taxa é muito alta, ou seja porque o banco não vai emprestar no volume desejado. Então vamos dar um crédito aqui via banco estatal, via governo, numa taxa acessível para esse empresário. Acontece que na prática isso foi distorcido. Hoje a maior parte da carteira de crédito do BNDES é justamente dos grandes empresários, aqueles ditos campeões nacionais. Só que é justamente o grande empresário, a grande empresa,
que consegue ter poder de barganha com os bancos privados. Então não faz muito sentido justamente a gente estar pagando, né, esse benefício, esse subsídio para o grande empresário, né, e que tem bons advogados, que tem bons consultores, que tem lobby no governo, que tem trânsito no governo e consegue acesso a essas linhas de créditos mais baratas. Então, acho que ter critérios ainda mais técnicos, separando o Schelp, né, aquele que realmente precisa do recurso e vai ter uma contrapartida para o país produtiva, daquele que não precisa do recurso e muitas vezes nem tem essa contrapartida produtiva para o país. Fernando Capês. Bom dia, Alan. O BNDES já emprestou dinheiro para empresas brasileiras realizarem obras no exterior, como, por exemplo, Porto de Mariel, em Cuba, país que não pagou o BNDES. Não existe algum tipo de controle que impeça o BNDES de fazer subsidiar projetos em países que estão inadimplentes ou que deveria privilegiar investimentos aqui dentro do Brasil mesmo, para que as empresas investissem aqui mesmo e não lá? Bom dia, Capês. Ótima pergunta também. Eu acredito que sim. Na verdade, isso é um contrassenso, porque há uma série de investimentos necessários no Brasil, a começar por infraestrutura e saneamento, por exemplo, e o BNDES está emprestando dinheiro para países aí que não são democráticos, que são ditaduras, e o que é pior, muito desse dinheiro que foi emprestado, a gente não recebeu, está para receber. Então, não faz sentido. Qual é o objetivo, né, de taxas subsidiadas para esses países não democráticos? A gente tem que pensar na população brasileira, né? Então, eu acho que deveria ter algum tipo de controle e uma proibição, talvez, né, de empréstimos para esses países. Até porque já existem instituições internacionais, bancos, como é o caso do Banco Mundial, que se esses países quiserem recursos, eles batem na porta lá do Banco Mundial, esses bancos de fomento, de desenvolvimento, e não na porta aqui do Brasil. A gente tem uma série de problemas internos para ser resolvido e não faz nenhum sentido a gente prover um crédito barato para um outro país ao invés da nossa própria população. O que já é, né, esse crédito subsidiado, eu já vejo de maneira muito preocupante para nós. Imagine, então, para um outro país. E, Alan, para encerrar, a gente queria ouvir a sua opinião também. Já comentamos mais cedo hoje aqui no Jornal da Manhã, o consumidor está preocupado. Já teve o aumento da gasolina de mais de 3% depois da volta da cobrança dos impostos federais. E agora o preço do chocolate, tendo a maior inflação desde 2017. A Páscoa é no mês que vem, hein, Alan? Você entende por que isso e será que algum outro produto pode estar na fila para aumento também? Legal essa pergunta, Adriana. E é importante a gente esclarecer isso. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, vem dizendo que a inflação é um choque de oferta, de custos. Eu nem gosto muito dessa expressão, porque a inflação é um aumento generalizado e persistente dos preços. Se a gente olhar para o índice de inflação e fizer alguns cálculos ali, tirar alguns itens ou agregar outros itens, medir a inflação somente de serviços e bens industriais, a inflação está elevada. Na última mensuração foi mais de 1%, e esses itens são ligados à demanda. Tem um outro índice que a gente olha, que é quantos por cento dos itens tiveram variação positiva, quanto está espalhada a inflação, né? E chega a quase 70% de itens com variação positiva, índice de difusão, o nome técnico disso. Então, essas medidas mostram que claramente há um processo inflacionário no país e uma inflação ligada à demanda por produtos e ligada à demanda por serviços. E é por isso que o Banco Central tem feito aí um trabalho bastante importante de subir a taxa de juros, de manter a taxa de juros num patamar elevado para trazer essa inflação de volta para o centro da meta. Eu sei que o remédio é bastante amargo, mas ele é necessário porque a inflação penaliza principalmente o mais pobre e sim a gente pode ver aí outros itens subindo, infelizmente.